Às vezes penso que o título do nosso programa, Lendas e Narrativas, devia ser completado. Devia chamar-se Lendas, Narrativas e Outras Perguntas. Porque o que exatamente neste momento está na nossa frente não é uma lenda, porque como veem é de pedra, está ali, é verdadeira, aquilo não é lenda, é realidade, mas também não é narrativa. Eu não posso narrar-lhes nada, porque aquilo é um puro mistério, ninguém sabe o que é, e portanto, não sendo lenda nem narrativa, é pergunta. Pergunta. Ora bem, chamam aquilo a Torre de 101 Celas. Não há dúvida nenhuma de que é um monumento romano. Era uma enorme construção romana que estava aqui em frente da Serra de Estrela. A pergunta é esta: e para que é que os romanos criam aquela construção? Os arqueólogos têm pesquisado, têm estudado, cada um dá a resposta que é mais do seu agrado. Realmente nada podemos dizer ao certo. Naturalmente dizem, não, isto era aqui uma fortificação, estes povos da serra eram muito aguerridos e eles fizeram aqui uma torre. Oh meu Deus, então vocês não veem? Quem faz uma torre para se defender do inimigo não põe tanta janela. Isto é um espaço aberto, entra luz de todos os lados. Isto não era realmente um espaço de defesa. Bom, então seria um grande edifício administrativo. Estavam aqui as autoridades. É possível. Mas para ser um grande edifício administrativo, tinha que haver aqui uma grande povoação. Como veem, as brigadas dos arqueólogos vêm todos os verões e andam aí em pesquisas à procura do que seria a cidade que tinha o seu fórum, enfim, o seu monumento mais notável nesta torre. Mas a cidade ainda também não foi achada. Até houve um arqueólogo, ele não era bem um arqueólogo, era mais general, que dizia, não, isto era uma prisão de segurança que os romanos tinham para os presos políticos. Quem saiba essas tristes histórias da antiguidade sabe perfeitamente que os romanos tratavam os presos políticos com muito maior severidade. A prisão de segurança era despachá-los para outro mundo. Portanto, a situação é esta. Esta é a Torre de 101 Celas, o monumento romano da época dos imperadores, cuja exata utilidade continuamos a não saber qual fosse. Para entender o que se passou com 101 Celas, é bom vir aqui onde agora estou, que é no alto do Castelo de Belmonte. Vêem lá embaixo 101 Celas, a torre. Um pouco atrás corre o vale do rio Zézere. Era um vale extremamente rico em minérios, particularmente o estanho, mas tinha outros, tinha o chumbo. Ainda é do meu tempo andar lá uma draga a recolher minérios. Ora bem, os romanos instalaram-se ali, próximo do rio, com uma vila de algum rico explorador de minérios, porque para explorar uma mina eram precisas duas coisas: haver metais e haver escravos. E isso era o que não faltava na Lusitânia. Ficou de pé a grande construção romana, que tinha mais casas à volta, claro, e quando chegou ao século XII, ainda eu penso que em 1195, o bispo de Coimbra deu foral a 101 Celas, porque queria fazer ali
a cabeça de uma vila. Simplesmente, é claro que lá embaixo, ao pé do rio, aquilo não era seguro, e é depois já o Dom Sancho, o rei Dom Sancho I, ou depois dele o Dom Afonso II, quem vem construir uma vila fortificada em Belmonte. O que hoje vemos do castelo de Belmonte é fundamentalmente da época já do rei Dom Dinis, século XIII para XIV, ou até acrescentamentos posteriores. Por exemplo, esse Paço dos Alqueires já é manuelino. Aqui dentro do castelo de Belmonte foi instalado há pouco tempo, foi inaugurado ano passado, um auditório. Ele está na vossa frente, no meio das muralhas de granito antigo, um belo auditório de granito moderno. E isto tem sido muito discutido. Há quem ache bem, há quem ache mal. Bem, estou a pôr o problema exatamente para os meus telespectadores também darem a sua opinião. Como sabem, as muralhas dos castelos serviram para proteger povoações. Portanto, aqui dentro era um aglomerado densíssimo de casas, casinhas, casebres, palhotas, toda a gente se juntava aqui. Quando é que passou, enfim, a necessidade da defesa, ninguém quis ficar cá dentro. E toda a gente foi lá para fora, para o val, construir as suas habitações. E os interiores dos castelos ficaram completamente desertos, terreiros desertos. Em certos casos, instalaram até lá cemitérios. Há vários cemitérios portugueses no interior dos castelos. Na maioria dos casos, ficaram uns terrenos mal aproveitados, às vezes cheios de lixo. Eu acho que esta solução de aproveitar o centro do castelo como local de cultura que não é visível do exterior é uma solução inteligente e eficaz. Mas essa é a minha opinião. Há muita gente que acha mal, porque realmente o português nestas coisas é terrivelmente conservador. E eu também sou conservador, mas acho que conservar é não deixar destruir, é fazer o que se fez aqui. Eu acho que há muitas razões para a celebridade do Castelo de Belmonte. Uma delas, é claro, toda a gente a sabe, é que nasceu aqui o menino a quem na pia batismal puseram o nome de Pedro e a quem estava reservado o destino de descobrir o Brasil. Digo-lhes isto com uma certa emoção, porque aqui, exatamente à minha mão direita, está a pia onde esse menino foi batizado. É a terra do descobridor do Brasil. Já lhes vou falar da descoberta do Brasil, mas há outros motivos. É que já o Pedro Álvares Cabral era filho de um Fernão Cabral, senhor de Belmonte, e esse era neto de um outro Cabral, que nos leva até à origem lendária dos Cabrais. Vou-lhes falar das lendas dos Cabrais. A primeira lenda é assim. Na Grécia Antiga, mas naquela Grécia, na altura em que os deuses ainda andavam pelo mundo, havia um pastor que queria fazer uma casa. Mas aonde é que ele havia de fazer a casa? Isso eram coisas que só os deuses sabiam. E o pastor foi a Delfos, ao oráculo de Delfos, e perguntou: onde é que eu hei de fazer a minha casa? E o que ele ouviu foi esta resposta: tu não tens cabras? Tenho.
pois segue as tuas cabras. Vai andando, 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 e onde as cabras pararem. Aí tu construirás uma casa e virás a ser um grande senhor. As cabras vieram, desde a Grécia até aqui, foi aqui que elas pararam, foi aqui que o pastor fez a casa. Estão a ver atrás de mim a cara do pastor grego e as cabras que o trouxeram. Isto hoje pode parecer muito absurdo, mas olhem que há nisto um certo fundamento. Ainda há bocadinho eu lhes mostrei o que resta de um edifício romano, de homens que vieram também lá dos fundos do Mediterrâneo até aqui à procura do minério. A segunda lenda é completamente diferente. Parece que aqui nestas serras havia outrora um pastor pobre, mas que sempre que adormecia ouvia uma voz que lhe dizia: vai a Belém, que lá está o teu bem. Vai a Belém, que lá está o teu bem. Bom, aqui diz-se que quando uma pessoa sonha 3 vezes com a mesma coisa, é porque é verdade. E ele à terceira noite sonhou: vai a Belém, que lá está o teu bem. Largou tudo e aqui foi, por esse mundo fora, porque Belém, não julguem que é aquele Belémzinho ao pé de Pedroço. Isso é um Belém de trazer por casa. A verdadeira Belém é a Belém lá da Judeia, é a Belém onde aconteceu o presépio, é a Belém do menino Jesus. Bom, ele foi a Belém, encontrou lá um pastor, e o pastor disse: não, aqui não resolves nada, a verdadeira salvação está na tua terra. Tu não tens uma cabrinha dourada? Tenho, sim, senhora. Essa cabrinha à noite não se deita lá numa grande lapa? Deita, sim, senhor. Então, vê lá, puxa essa pedra e vais ver o que vais encontrar. Vocês sabem o que é que o pastor encontrou? Olha, está aqui uma grande cabra de ouro e um cabritinho mais pequeno, também de ouro. Bom, ficou com aquilo, mas e agora o que é que um pastor vai fazer com 2 bichos de ouro? O pastor pensou, e como era inteligente, achou que a única solução era dá-los ao rei. Aí vai ele, caminho de fora, consegue, apesar de todas as dificuldades, ser recebido pelo rei e diz: saiba a vossa alteza que eu tenho ali para lhe dar um presente. Um presente tanto pode ser uma cabra como um cabrito. Escolha a vossa alteza. Bem, o rei achou graça ao pobre pastor. Imagine levar ao rei uma coisa destas, e o rei diz: olha, traz lá o cabrito que sempre é mais tenrinho. E o pastor foi buscar o cabrito, que era de ouro, e entregou ao rei. O rei viu e disse: o cabrito é de ouro. Se eu soubesse, antes cabia a cabra. E o pastor disse: basta que vossa alteza a queira para que a cabra seja também de vossa alteza. E deu-lhe a cabra e o cabrito. O rei ficou muito emocionado e disse-lhe: pois então, já que assim pensaste no teu rei, eu vou-te mandar dar um belo cavalo real, vais para a tua terra, sobes ao monte mais belo, isto chama-se Belo Monte, e tudo que avistares à volta vai ser teu. E foi assim que nasceram os Cabrais Senhores de Belo Monte, que em memória dessa história ainda hoje têm
nos seus túmulos a cabra e o cabrito. Bom, é uma linda história. Naturalmente, há aqui, entre tanta fantasia, há lugar para uma pergunta séria. Mas afinal, que túmulo é este? Este túmulo é o túmulo de uma senhora chamada Maria Gil Cabral, filha de um bispo da Guarda, o bispo Gil Cabral, que é um bispo muito importante, porque é o bispo que ele jurou sobre os santos evangelhos, que num dia de inverno, lá em cima em Bragança, casou o filho del rei, infante Dom Pedro, com a linda Inês de Castro. É com base no juramento desse Gil Cabral que o rei Dom Pedro, Pedro I, veio a dizer que Inês de Castro não era assim uma amante qualquer, era uma verdadeira rainha, e lhe veio a fazer aquela espantosa coroação dos túmulos de Alcobaça. Estou-lhes a falar de coisas assim com o ar, estou a brincar com vocês, mas estou-lhes a falar de coisas muito, muito importantes. Por exemplo, isto que vem atrás de mim. O que é isto? Está aqui uma figura feminina, está aqui um cruel algoz que a agarra pela frente e pelas costas, estão ali homens de armas que a vão matar. Sabem como é que isto hoje vem nos catálogos de turismo? Dizem que é o Fernão Cabral, no segundo cerco de Tânger, na conquista de Tânger, a salvar do perigo o infante Dom Henrique. Bom, é evidente que isto é muito mais antigo do que esse episódio. A tentativa de conquista de Tânger é em 1437. Isto representa uma mulher que uma série de de carrascos agridem e que vão matar. Penso que isto é uma alusão, é uma hipótese, vou pôr hipótese, mas, meu Deus, cada um tem o direito de dizer o que entender. Admito perfeitamente que é uma hipótese arriscada e que vocês todos vão cair em cima de mim e dizer: então nunca ninguém diz isso, como é que o senhor vai agora? É uma hipótese. Eu penso que a filha do bispo Gil Cabral quis aqui no seu túmulo mostrar que el rei Dom Pedro casou realmente com Dona Inês. Isto é, demonstrar isto era provar que o pai não era um mentiroso. E quando em Cantanhede jurou que foi ele quem uniu pelos laços do matrimónio Dom Pedro e Dona Inês, disse a pura verdade. Podemos ter a certeza de que, em garoto, Pedro Álvares Cabral andou por aqui, olhou para estes capiteis, perguntou o que eles queriam dizer. Bom, o que acontece é isto: o Pedro não era o irmão mais velho, era filho do alcaide de Belmonte, mas o alcaide tinha 10 filhos. Imagina, quer dizer, Pedro Álvares Cabral não era rico. Não era rico, mas era muito fidalgo. É isso que explica que no ano de 1500 o rei Dom Manuel o tenha escolhido para comandar a segunda expedição que ia de Lisboa à Índia. Na primeira tinha ido só o Vasco da Gama. Vasco da Gama era o filho e filho de um escudeiro, era um homem de uma classe média, mas agora não. Agora cria-se um verdadeiro embaixador, um senhor que, em nome do rei de Portugal, pudesse falar de igual para igual. E sem dúvida Pedro Álvares Cabral era uma grande figura. Nessa viagem
ele toca na Páscoa do ano de 1500 uma terra desconhecida a que pôs nome de Terra da Vera Cruz. É o descobrimento do Brasil. Discute-se, como todos sabem, foi por acaso, foi de propósito. Esse problema só por si dá um programa. A minha opinião, custa-me dizer isto porque sei que as pessoas gostam muito de dizer que não foi acaso, mas a gente aqui tem que obedecer aos documentos. Não há motivo nenhum sério para dizer que foi por querer. Realmente, Cabral faz uma viagem que se inclina muito para o Ocidente para apanhar os ventos que o levem a passar do Cabo da Boa Esperança, e aí toca a terra do Brasil. De qualquer maneira, isto é uma glória enorme. O Brasil, que é uma das maiores, das mais encantadoras nações do mundo, o grande Brasil, nasce nessa viagem do Cabral. É um bocado estranho que o Cabral fez isso e não fez mais nada. Depois, na outra viagem a seguir, o rei ainda o escolheu, mas ele pôs-se lá com pontos de honra e tal. Mas então como é que é isso? Porque havia uns navios que o rei diz: estes obedecem ao Vicente Sodré. Ele, seja como for, ele caiu no desfavor do rei Dom Manuel e nunca fez mais nada durante a vida. As pessoas não sabem porquê. Eu julgo que isso tem a ver com o casamento. Mas é uma hipótese minha. Ele casou com uma das maiores fidalgas deste reino, com Dona Isabel de Castro, que era quase uma princesa. Ela vinha, por um lado, da descendência do rei Dom Fernando, por outro lado, vinha da linha do rei Henrique II de Castela. Era uma princesa. Há aqui perto um edifício, que é o Solar dos Cabrais, onde vão ver isso mesmo. Bom, é claro que isto de viver dentro de um castelo não deve ser assim muito confortável. No século XVIII, os Cabrais mudaram o passo dos alcaides lá de cima do castelo, aqui para este sítio. Eu estou junto da Câmara Municipal, e os dois grandes monumentos que hoje na vila nos falam da grandeza dos Cabrais são os que estão a ver. Aquele chamam-lhe a Tulha. Reparem, Tulha porque era ali que eles vazavam os alqueires de milho e do azeite e do trigo que de toda a terra traziam como tributo. Era a Tulha. O outro era o próprio Solar. O Solar, lá tem a sua pedra de armas, vale a pena olhar para aquela pedra de armas. No canto superior tem nem mais nem menos que as 5 quinas, porque eles já nessa altura estavam aparentados com a família real de Portugal. Depois em baixo tem eu penso que são os lobos da Câmara de Lobos, porque eles eram câmaras, estavam ligados aos árabes. Bom, e claro, e lá estão as cabras que vieram desde a Grécia. Bom, está tudo aquilo num solar que hoje é um triste pardieiro arruinado, que é uma tristeza. Para mim, começar a história como eu comecei e acabar a olhar para aquela ruína é uma coisa que confesso que me emociona. E eu pergunto, eu bem sei, aquilo é particular, aquilo tem um dono, o dono, pois com certeza é dono, faz o que quiser.
Bom, eu só me atrevo a fazer uma pergunta. Vocês acham que a história devia ter dono? Thank you.